Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa reunião hoje, dia 5 de dezembro, com a apresentação de um artigo aí pela doutora Aline, com orientação da professora Jussara. Pode começar, Aline. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Aline, eu sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, e hoje eu vou fazer a apresentação de artigo do PNAR, orientada pela doutora Jussara. Então, o artigo que eu vou apresentar é esse aqui, de recomendações de boas práticas da FIGO sobre técnicas cirúrgicas para melhorar a segurança e reduzir complicações durante o parto cesáreo. Foi um artigo publicado em 2023 pela FIGO mesmo, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. O artigo ele começa citando alguns dados interessantes, como o fato de as taxas de cesarianas terem mais do que triplicado de 1990 a 2014. Foi de 6% para 19%. Também cita que na África do Sul, entre 2005 a 2007, a principal causa de morte materna foi hemorragia, e em 71% dos casos eram mortes evitáveis. Diante desses números chamativos e da ausência de uma técnica padrão para a realização de cesariana, a FIGO publicou esse artigo de recomendações de boas práticas de técnicas cirúrgicas e de manejo de sangramento durante a cesárea. Então, o artigo aborda todo o passo a passo da realização de uma cesariana, desde a pré-medicação até o fechamento da pele, e também faz uma abordagem sobre hemorragia, trazendo dados da literatura sobre o que se tem de evidência de melhores resultados até o momento. E começando pela pré-medicação, o artigo cita que deve ser realizada a profilaxia antibiótica com cefalosporina de primeira geração, geralmente cefazolina de 1 a 3 gramas intravenosa, dependendo do peso da paciente, com a possibilidade de administrar eritromicina 1 grama se a paciente for alérgica. 60 minutos antes da cirurgia, isso. Também deve ser administrado antiácido. O artigo cita o citrato de sódio, 30 ml por via oral, 30 minutos antes da cirurgia, e um antiemético, metoclopramida EV, 60 minutos antes da cirurgia. O próximo passo antes de iniciar a cirurgia é realizar a lista de verificação cirúrgica da OMS. O artigo cita que informações sobre idade gestacional e condição fetal devem ser transmitidas ao profissional de saúde que vai receber o neonato. Nos casos de cesariana de emergência, em que não dá tempo de fazer muita coisa, no tempo de deslocamento até o centro cirúrgico ou antes mesmo de iniciar a anestesia, também é importante que o cirurgião realize um exame abdominal e muitas vezes vaginal para verificar a apresentação do feto, porque muitas vezes essa informação pode influenciar na incisão pretendida. Sobre a preparação da pele, o local cirúrgico ele deve ser limpo com clorexidina alcoólica e deve se esperar pelo menos 3 minutos antes de iniciar a incisão da pele. Em caso de cirurgia de urgência, a preparação da pele com iodopovidona pode ser considerada uma boa alternativa quando a cirurgia não pode ser adiada de jeito nenhum. Fazendo uma comparação da clorexidina alcoólica com a iodopovidona, 3 ensaios randomizados mostraram uma redução de infecção de sítio cirúrgico ou de cultura bacteriana positiva em preparação com clorexidina quando comparado com a iodopovidona. Mas uma meta-análise de 2020 não demonstrou técnica mais eficaz para prevenir infecção de sítio cirúrgico ou outros resultados indesejáveis. Então, ainda não tem um consenso definido. Com relação à preparação vaginal, o artigo cita que realizar essa prática imediatamente antes da cesárea reduz o risco de endometrite pós-operatória. Então, nos casos de pacientes já em trabalho de parto ou com bolsa rota que vão ser submetidos à cesariana, o que se recomenda é preparação vaginal com clorexidina 4% por 30 segundos para reduzir o risco de infecção de sítio cirúrgico e de endometrite. Com relação aos campos cirúrgicos, devem ser usados campos não adesivos. O artigo mostra uma meta-análise realizada que mostrou um aumento estatisticamente significativo de infecções de feridas em pacientes que foram submetidas a cesarianas com campos incisionais adesivos em comparação com o grupo controle sem campo cirúrgico adesivo. O risco relativo foi de 1,29. Os campos adesivos são esses aqui da imagem abaixo, que para incisar a pele tem que fazer uma incisão do adesivo. Apesar dessa meta-análise mostrar isso, o artigo cita que são necessários novos estudos para explorar essa relação no cenário atual, já que realizamos profilaxia cirúrgica de amplo espectro, além de preparação vaginal.
Começando agora na parede abdominal, o artigo traz uma comparação entre as incisões transversais, que são a difanistil, a de Joel Cohen, e a vertical. A difanistil ela é ligeiramente curva, 2 a 3 centímetros acima da síntese púbica, enquanto a de Joel Cohen é reta, 3 centímetros abaixo da linha que une as espinhas ilíacas superiores anteriores. E a incisão transversal é essa que mostra na imagem, que é uma incisão vertical que pega a linha média. Tá passando aí? Tá, né? Falando sobre as incisões transversais, elas são associadas a menor dor pós-operatória, maior resistência de ferida e melhores resultados estéticos quando comparados às incisões verticais. Comparando a de Joel Cohen com a Fanistil, o artigo traz estudos que demonstram que a de Joel Cohen teve uma redução da febre pós-operatória, da necessidade de analgesia pós-operatória, teve um tempo operatório mais curto, além de uma menor perda sanguínea. Comparando a incisão transversal com a vertical, o artigo traz que a incisão vertical traz menor sangramento e lesão nervosa superficial, além da entrada na cavidade ser mais rápida e com maior facilidade de ser estendida. Porém, ela deve ser usada em situações em que a incisão vertical do útero possa ser necessária só. Em relação ao tamanho da incisão, não tem estudo sobre esse aspecto, mas o artigo traz que geralmente uma incisão de 15 centímetros, cita que é o tamanho de uma pinça Alice padrão, provavelmente permite um parto atraumático e rápido. Já em relação ao uso de bisturi ou eletrocirurgia para incisão, o artigo traz que ambas as abordagens são aceitáveis e que deve-se levar em conta a preferência do cirurgião. Para a abertura do subcutâneo, o artigo traz uma comparação entre dissecção romba ou dissecção com bisturi. E o que se recomenda é a dissecção romba como forma de reduzir chance de lesão de vasos sanguíneos e sangramento. Para a abertura da fáscia, tem um estudo com algumas limitações que não mostram diferença de abertura com bisturi ou de ressecção romba. E em relação à abertura do músculo reto, o artigo traz que os músculos devem ser separados sem corte para preservar a força muscular nos primeiros meses pós-operatórios e também para reduzir dor e para manter níveis mais altos de hemoglobina. Por fim, para a abertura do peritônio, o artigo traz um ensaio randomizado, que é o Coronis, que não mostrou diferença significativa de morte materna, infecção ou procedimentos operatórios adicionais, comparando a abertura romba ou abertura por algum material afiado. Com relação aos procedimentos intraabdominais, o uso de afastadores de metal podem ser usados conforme a necessidade. Em relação à prática de rebaixamento da bexiga, o artigo traz estudos que citam as consequências a curto e a longo prazo dessa prática. A curto prazo, mulheres submetidas ao rebaixamento de bexiga não apresentaram resultados adversos aumentados, como lesão de bexiga, perda de sangue significativa ou aumento de internação. Mas a longo prazo, elas desenvolveram mais sintomas urinários. No artigo também é falado que em algumas situações esse rebaixamento de bexiga é justificado por a exposição adequada do segmento uterino inferior. Falando da esterotomia, a incisão deve ser grande o suficiente para um parto atraumático. A presença de alguns fatores pode ajudar a decidir o tipo de incisão, como a posição e o tamanho do feto, a localização da placenta ou de miomas, característica do segmento uterino inferior e o desejo de uma gestação futura. Com relação à incisão no útero, a incisão transversal ela está associada a menor perda de sangue, menor necessidade de dissecção de bexiga e a reaproximação é mais fácil, além de ter um menor risco de ruptura numa gestação futura quando comparada a uma incisão vertical. A incisão uterina vertical clássica, que é a que pega até o segmento uterino superior, raramente é usada, porque está associada a uma maior frequência de ruptura uterina da gestação posterior. As indicações aceitas são quando tem uma bexiga extremamente aderente, quando tem uma patologia de segmento uterino inferior, quando o feto é muito grande ou precisa de uma manipulação muito complexa. Para realizar a extensão de esterotomia, o artigo também traz estudos que comparam a extensão romba com a extensão afiada. E o que se tem de evidência é que a extensão romba apresentou uma menor incidência de hemorragia pós-parto e menor necessidade de transfusão sanguínea quando comparado ao grupo que utilizou o método afiado. Em relação à extração fetal, o objetivo deve ser extrair o feto de forma rápida e atraumática. O artigo cita que alguns estudos trazem uma associação entre o tempo prolongado de incisão uterina
com valores mais baixos de pH fetal, mas outros estudos não demonstram essa relação. De qualquer forma, a extração fetal deve ser realizada do modo mais rápido possível. Agora, falando do clampeamento do cordão, o clampeamento tardio ele tem benefício tanto nos partos a termo como nos prematuros, porque em ambos há melhora dos parâmetros hematimétricos do recém-nascido e redução da morbidade e mortalidade dos prematuros. O clampeamento tardio ele não tem benefícios ou danos do ponto de vista materno, porque o que se viu foi que a perda de sangue ou hemorragia pós-parto não aumentaram ou reduziram em comparação ao grupo que realizou o clampeamento imediato. O próximo passo é a remoção da placenta, e o artigo traz a comparação de extração manual versus expulsão espontânea. E o que se tem de evidências disponíveis é que a expulsão espontânea é de escolha, já que a extração manual foi associada a uma maior taxa de endometrite, maior perda de sangue acima de 1.000 ml e menor hematócrito depois do parto. Com relação à troca de luvas depois da retirada da placenta, o artigo cita um estudo que revelou que a troca de luvas reduziu a infecção de feridas operatórias em 60%, mas não reduziu endometrite ou febre pós-parto. Porém, foi um estudo que apresentou algumas limitações e mais ensaios randomizados são necessários para fazer essa validação. Sobre a limpeza da cavidade endometrial, o artigo mostra que, de acordo com estudos, não realizar a limpeza uterina durante uma cesárea primária não teve efeito significativo na incidência de quaisquer complicações no intra ou no pós-operatório. Por isso, essa etapa pode ser omitida. O artigo também traz o tópico de dilatação do colo uterino. E o que foi demonstrado é que a dilatação cervical manual ou instrumental antes do fechamento uterino não reduziu morbidade pós-operatória. Então, essa prática também não é recomendada. Com relação à prevenção de hemorragia pós-parto, em uma cesariana eletiva, o que se recomenda é a realização de bolos lento, de 0,3 a 1 unidade de ocitocina durante 1 minuto, seguido de infusão de 5 a 10 unidades ao longo de 4 horas. Nos casos de cesariana de emergência, recomendo um bolos lento de 3 unidades de ocitocina durante 1 minuto, seguido de infusão de 5 a 10 unidades ao longo de 4 horas. Agora, já começando a parte do fechamento, com relação à exteriorização do útero durante o fechamento, o que foi visto em estudos foi apenas uma maior incidência de náuseas e vômitos intraoperatórios e menor pontuação de dor pós-operatória em 6 horas, mas semelhante em 24 horas quando comparado ao grupo sem exteriorização. Não teve diferença significativa de perda de sangue, tempo de internação hospitalar, tempo de retorno da função intestinal, duração de cirurgia, febre, endometrite ou infecção de ferida operatória. Outro ponto é com relação à camada endometrial, incluir ou não no fechamento uterino. Em um estudo randomizado de 78 pacientes, foi visto que a formação de nicho uterino, ou isquiocele, que é uma cicatrização defeituosa, como mostrado nessa figura aqui do lado, foi menor no grupo que teve a sutura de espessura total na avaliação 6 semanas depois do parto por meio de um ultrassom transvaginal. Porém, alguns dados observacionais apoiam a exclusão da camada endometrial. Em um estudo com 25 pacientes, a formação de nicho foi 6 vezes maior nos fechamentos uterinos, incluindo o endométrio. Em um estudo com 727 pacientes com fechamento uterino excluindo o endométrio, não teve implantação anormal da placenta em 506 gestações subsequentes. Então, esse aspecto ainda não tem algo totalmente bem definido. Com relação ao material de sutura, o que foi visto é que nenhum tipo específico de material de sutura foi superior a outros do ponto de vista de resultado materno. E com relação a realizar sutura contínua ou simples, também não tem evidências para orientação de escolha de técnica. Outro ponto é com relação ao fechamento uterino em camada única ou dupla. Em um estudo realizado em 2014, o que se viu foram as taxas semelhantes de endometrite, infecção de ferida, transfusão de sangue e morbidade infecciosa. Porém, o tempo operatório no fechamento em camada única foi menor. Já em um estudo realizado em 2021, o que foi mostrado foram taxas de morbidade semelhantes, mas as mulheres que tiveram fechamento uterino em camada dupla tiveram uma menor incidência de dismenorreia. Então, também é um tópico que precisa de mais estudos. Agora, no fechamento da parede abdominal, é recomendado realizar a revisão da cavidade e o fechamento dos peritônios não é recomendado.
Com relação à técnica de fechamento de aponeurose, os estudos sugerem uma técnica contínua, com distância de 1 centímetro entre os pontos, sem tensão excessiva, além de um fio não rapidamente absorvível e sem fechamento em camadas. Com relação ao fechamento do subcutâneo, estudos só mostraram redução da morbidade em pacientes com subcutâneo maior do que 2 centímetros. Para o fechamento de pele, a sutura apresentou menor incidência de abertura de feridas quando comparada ao uso de grampos, mas as taxas de infecção, seroma, hematoma, dor e satisfação do paciente não foram significativas. Em relação aos curativos, também não tem evidências disponíveis e o artigo cita que fica a critério da preferência do cirurgião. Com procedimentos desnecessários, o artigo fala que a colocação de dreno na ferida não confere nenhum benefício substancial e também a aproximação do músculo reto não foi associada a nenhum benefício, apenas aumento de dor no pós-operatório imediato. Então, não são procedimentos recomendados. Por fim, falando sobre a abordagem de sangramento na cesárea, em caso de sangramento arterial ou de uma ou mais lacerações uterinas, o que pode ser feito é a administração de ocitocina, seguida de 1 grama de transamin endovenoso, fazer a inspeção e pinçamento da laceração e suturar de forma contínua. Caso o sangramento seja por atonia, o que deve ser feito é uma massagem uterina bimanual, seguido pela realização de algum ocitócito de segunda linha, mais um ácido tranexâmico e realização de reserva de sangue. Se mesmo com essas medidas o sangramento persistir, deve-se colocar o paciente na posição de Lloyd Davis e fazer uma compressão uterina bimanual. Se o sangramento reduzir, basta fazer sutura de Bellint e observar. Porém, se o sangramento persistir, os próximos passos são tamponamento com balão uterino e, posteriormente, ligadura das artérias uterinas e ovarianas. E aqui nessa imagem ao lado é mostrada a topografia de onde são realizadas as ligaduras. Tem a ligadura alta, que suprime a vascularização útero-ovariana, e a ligadura baixa aqui na artéria uterina. Caso o sangramento não se resolva, o último passo é a histerectomia. Temos que lembrar também que se o procedimento cirúrgico durar mais que 4 horas ou se a perda de sangue for maior do que 1.500 ml, deve ser administrada uma dose adicional de antibióticos. Essa aqui foi a referência do artigo que eu usei. E obrigada, gente. Obrigado, Aline. Realmente é um artigo bem abrangente, né? Mas vou passar a palavra primeiro para a professora Jussara fazer os comentários dela, depois a gente faz algum comentário. Então, Jussara, pode falar. Obrigada, Mário. Aline, parabéns. Eu queria perguntar para você primeiro, deixa a apresentação, eu queria perguntar para você, como R1, o que mais te causou, assim, você ficou, nossa, mas é sério que está escrito? Fala a verdade, abre o coração, assim, você não tinha a menor noção, então que você só ouviu de orelhada e falou, não é possível que isso está escrito. Preparação vaginal eu nunca tinha nem ouvido falar, Jussara. Essa foi um tópico que eu realmente não sabia. As outras, pelo menos, eu já tinha ouvido falar alguma coisa ou outra, mas a parte de preparação vaginal eu realmente nunca tinha ouvido falar. Eu sou um pouco mais velha que você, então eu já vivi vários momentos. Eu já vivi momentos em que preparo vaginal era passo obrigatório. Eu até fui ver, esse clorexidina 4% é a clorexidina aquosa que a gente tem no HC. E veja só, quando a gente fala num procedimento eletivo, né, se você pensar assim, uma cesariana eletiva, esse passo facilmente pode ser feito quando a gente vai sondar a paciente. Concorda? Então, o paciente está ali, basta uma embrocação, obviamente ela já anestesiada, e você já consegue passar. E o impacto disso é muito grande. Então, de fato, num cenário de cesariana eletiva, é algo que vale a pena ser feito e que está aqui, né? Está estabelecido com o material que a gente tem no hospital. Eu aproveito isso para falar da questão da sondagem vesical, que eu acho que o artigo toca nesse assunto, porque existe essa discussão, sonda ou não sonda, né? E aí, a fala, gente, é a fala do juízo e do bom senso, né? Se a questão será que vale o risco de não sondar?
Então, o artigo ele fala assim, ó, para as primeiras cesáreas, aquela paciente de barriga limpa, né? Teoricamente, para essa paciente, você não precisaria fazer sonda vesical de demora, isso não diminui acidente com bexiga, nada disso. Mas, acho que a reflexão que sempre existe, mesmo antes de uma primeira cesariana, da pessoa que vai executar a cesariana, é a respeito do quão seguro você está diante daquilo, diante da apresentação fetal, da altura de apresentação fetal, porque isso pode fazer diferença no momento em que você tem que manipular muito. Então, acho que vale essa reflexão, assim. Eu sou defensora de sondagem. Eu acho que a gente não perde nada em sondar, mas entendo as pessoas que já refletiram sobre isso e que fazem isso de forma seletiva e que têm sucesso na seleção. Agora, a questão que eu queria tocar em 2 pontos, na questão da esterotomia e na questão de extração da placenta. Vou começar pela mais fácil, extração de placenta. O que você achou, Aline, de não extrair a placenta com a mão? Até hoje, nas cesáreas que eu entrei, a gente sempre, pelo menos, ajuda a placenta a sair, sempre bota a mão para sair. Dá uma ajudinha, né, Aline? Não esperamos sair de expulsão espontânea, não. Pois é, gente, isso é um problema sério, né? Na verdade, eu fico bastante impressionada com a Figo ter escrito isso, né? Na verdade, ela pega, fala assim, gente, é o seguinte, cesariana não vai diminuir, existe uma tendência no mundo de que isso, inclusive, aumente. Ela deixa isso muito claro, né? Qualquer lugar que a gente lê isso, é isso mesmo. Então, vamos fazer morrer menos? É basicamente isso, né? E põe algo muito passo a passo no artigo. E eu acho que o problema com a cesariana começa quando a gente nem lê sobre cesariana, né? Eu tenho certeza que isso é algo que acontece. Não sei se acontecia só quando eu era residente, mas assim, a gente não lê. É o capítulo que você fala assim, esse aqui não precisa não, e vai lá para frente no livro, né? Tamanho o quanto a gente não dá o valor necessário para uma cirurgia que é uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia grande que tem as suas técnicas e que devem ser respeitadas. Uma delas é a dectação. Então, se a gente for lá no capítulo da cesárea, lá no livro que o doutor Mário acabou de editar, de lançar, vocês vão ver lá que dectação é conduzida. O que é dectação conduzida? Não é o arrancamento, né? É a mãozinha no fundo do útero massageando com a outra mão na pinça que você pinçou o cordão, trazendo a placenta. E por uma série de questões, dentre elas, aumentar sangramento. Mas você imagina que o momento parto é um momento de maior hemorragia materno-fetal em termos de gestação. Quando você vai lá e arranca aquela placenta, você está piorando isso. Aí imagina num cenário, por exemplo, de uma mulher RH negativo, por exemplo, que ficou todo mundo descabelando o pré-natal inteiro para não sensibilizar, e aí de repente você vai lá e depois ela aparece sensibilizada e ninguém sabe o que aconteceu, né? Só para dar um exemplo, além de ser muito feio e deselegante, né, gente? Aquele negócio, eu acho aquilo horroroso, puxar a placenta. Aí eu já vi gente inverter o útero, trazendo a placenta, tamanha a delicadeza de trazer, né? Então, por favor, não vamos saltar esse passo aí de dectação dirigida da placenta, conduzida da placenta, né? E por último, muito sério, falar da esterotomia. Esse artigo, ele fala de esterotomia como para um todo, né? Ele não faz diferença de primeira cesariana para quando a gente entra numa esterotomia para cesáreas prévias. E aí eu queria chamar a atenção disso. Hoje em dia, está muito claro de que o lugar para se fazer uma esterotomia é 5 centímetros, at least, né? 5 centímetros acima da reflexão da bexiga. Então, você olha lá 5 centímetros e abre. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a área de cicatrização muda completamente do ponto de vista histológico. Então, quando eu tenho uma esterotomia, com mais baixa eu tenho essa esterotomia, mais avascular
é a região. E quando eu falo de avascular num contexto uterino, eu estou falando de um tecido de cicatrização ruim. Eu estou falando de colágeno de péssima qualidade. E isso está intimamente associado com acretismo placentário. Então, a importância de eu pensar onde é essa esterotomia vem disso. De onde eu quero que haja essa cicatrização? Eu quero que haja essa cicatrização numa área bem vascularizada, em que eu produzo um colágeno diferente, um colágeno de boa qualidade, para que em gestações futuras eu não tenha problema nisso. Ok, isso posto, ele fala da extensão da esterotomia, né? E para a gente avaliar clinicamente e tal, e do prolongamento dessa esterotomia, é aqui que eu quero chegar. O prolongamento da esterotomia, seja ele qual for, ele precisa ser crânio-caudal. Então, quando eu levo a minha mão para abrir essa esterotomia, para prolongar, o movimento é crânio-caudal. Parece óbvio, mas não é. Quando eu tenho uma primigesta que eu faço esterotomia, normalmente a gente faz látero-lateral, a gente faz esse movimento. Que numa primigesta, quando esse útero nunca foi cortado antes, ele não tem área de cicatrização, não tem fibrose, costuma dar certo. O problema é quando eu tenho uma área de cicatriz anterior, porque aí, quando eu vou para lado, quando eu faço isso de forma lateral ou de forma não conduzida, na maioria das vezes eu vou atingir território de uterina, e aí o sangramento é aquele fuá que a gente já conhece. Nesse sentido, se o cirurgião ele está ciente disso e faz um prolongamento de esterotomia crânio-caudal bem feito, ok, tá tudo certo. Se não, o melhor jeito para se evitar justamente que esse prolongamento de esterotomia corra para locais que eu não quero que ele corra é organizar esse prolongamento. E é possível, eu acho que alguns de vocês já entraram comigo, a gente já fez isso, fazer o prolongamento de esterotomia à tesoura. Então, você expõe bem a região do ângulo e faz isso no sentido cranial da paciente, fugindo completamente da uterina dos dois lados. Isso tudo para evitar sangramento. Então, eu concordo quando ele fala de extensão de esterotomia romba, né, com a mão mesmo, fazendo, desde que a gente se lembre que isso é crânio-caudal e não no sentido látero-lateral. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha que acrescentar, Mário. Você quer falar alguma coisa? Não, achei muito boa seus comentários. E realmente, assim, se a gente é campeão de cesárea, pelo menos a gente tem que saber fazê-la direito, né? Concordo com você. Que já que a gente faz muito mesmo, vamos estudar a técnica para ver o que existe de melhor. Eu queria fazer, assim, já que você falou um pouco da técnica, eu queria falar com vocês não têm hábito de entrar em cesárea comigo, mas eu faço embrocação vaginal em todas as minhas pacientes. É um hábito que eu trouxe lá da minha residência, porque eu costumo passar a sonda, eu gosto de passar a sonda. Aí, na hora que eu vou passar a sonda, eu já aproveito e faço a asepsia e faço a embrocação também. Então, cada um tem suas manias, né? Cada um tem sua pequena variação da técnica, mas isso aí a gente já fazia há muito tempo e depois veio a evidência falando que era bom. Então, é bom quando a evidência confirma o que você está fazendo, né? Porque mudar de técnica sempre é mais complicado. Mas achei muito legal para a gente revisar todos esses procedimentos. Com relação à esterografia, vai lá na esterografia, Aline. A gente vai participar de um trial para fazer uma camada dupla festonada de esterografia, junto com o Renato, colega da Jussara lá da Unicamp, que agora está lá em Jundiaí. Então, o Renato está propondo um trial para a gente fazer um fechamento em 2 camadas. Não naquele slide seu lá da... não é esse mesmo, dupla camada. Só que eu tenho a figura, mas lógico que não está aqui. A proposta lá, uma técnica que eles encontraram, que é o que eles estão querendo fazer, você faz um ponto que pega embaixo, depois em cima. É tipo um ponto duplo com fio e vai fazendo assim continuamente. Depois eu mando a figura para vocês. Mas então é um assunto que está em discussão, mesmo que a gente talvez a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter alguns casos lá na maternidade
dessa nova forma para ver se dá resultado, que a gente achou um trial lá que foi melhor quando fez essa técnica dupla do que uma técnica simples, mas é muito mais fácil você fazer camada única mesmo, e quando a evidência fala que a camada única é melhor, para nós é melhor, que quanto menos a gente puder, quanto mais rápido, né, for o procedimento, melhor também. Mas está cheio de gente aí na reunião, experiente, que já fez muita cesárea na vida. Eu vou abrir para os colegas, ver se alguém tem algum comentário específico sobre a técnica. Ana Luísa, Clóvis, alguém quer falar alguma coisa? Mário, essa técnica, né, da abertura manual crânio-caudal, né, na nossa época ela não era tão feita mesmo, não. Mas depois a gente lendo, foi vendo que realmente é melhor, que você foge ali das uterinas, né, e com isso você tem menos sangramento. Isso basta fazer que você vai ver que realmente isso é real. Então é interessante que foi colocado como, né, foi colocado aí como sendo o melhor. Isso é para evitar aquele lesão tipo bigode chinês, né? Que sai a lesão para baixo e é difícil de suturar essa lesão complicada. Então, realmente, se a gente puder fazer o sorriso para cima, né? Ou fazer a crânio caudal é melhor. Eu nunca fiz com tesoura, não, Jussara, mas fica aí uma possibilidade da gente abrir direcionando com a tesoura para cima, né? A esterografia. Na verdade, eu só aprendi com tesoura a partir de cicatriz uterina. Toda paciente que já tinha cicatriz uterina, a gente sempre prolongou a tesoura. E é interessante fazer com bolsa íntegra, porque aí você tem cenário ideal, assim, controlado, bem bacana, dá certo. Vou experimentar. Muito bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Clóvis. Posso falar, Mário? Pode. Então, depois vocês me explicam direito esse crânio caudal aí, que eu não entendi, não. O que eu aprendi, inclusive, com o Lucas, né, mexendo com esse negócio de acretismo placentário, é que a gente fazer a incisão sempre mais alta, né, acima, né, então quase uma corporal, né, saindo ali do segmento, que isso, segundo como é que chama? Queimada lá, o argentino? Jaraquemada. Jaraquemada. Isso diminuiria a incidência de acretismo, né, e caso vá acontecer o acretismo, acontece também num segmento fora longe da bexiga, né? Então, diminuindo... Mas é a corporal transversal, né? Não é a longitudinal. É o corte transversal. Corporal transversal, Em vez de você fazer no segmento baixo, você faz mais alto. Mais alto, Mais distante do orifício interno do colo e da bexiga. Isso, então, isso aí diminuiria a incidência e também diminuiria a incidência de laceração de uterinas, né? A sondagem, eu sempre evito a sondagem, né? Mesmo porque se a gente passa a sonda, vamos dizer que a gente tem 1% de incidência de sondagem, de infecção. Então, se a cesariana dá 5% de incidência de infecção, pelo menos 20% eu estou evitando só de não passar a sonda. Então, tem que pensar realmente na necessidade de sondar. Mesmo em do segunda, terceira cesarianas, eu só passo sonda hoje na paciente que vai precisar de sulfato de magnésio. Quando a gente vai fazer... Eu lembro uma vez que eu fui falar com o seu pai no congresso, que para prematuro extremo eu fazia uma corporal, uma transversa no meio do útero, né? E aí ele falou assim, você é doido, né? Então, assim... Mas não é no meio, Hã? A proposta do pessoal do acretismo não é no meio, é mais baixo, né? Mais baixo. Mas, assim, mas quando você tem um prematuro extremo, não adianta você fazer lá embaixo, porque você não vai conseguir retirar o bebê de dentro do útero, né? Mas aí é melhor a corporal clássica mesmo, né? É mais fácil. Isso, na verdade, não é mais fácil. Depois você tenta fazer, um dia que você tiver um prematuro extremo, você faz uma corporal transversa, você vai ver que é facílimo de abrir, não pega o útero, é facílimo de suturar também. Então, depois você experimenta. Tem muita coisa para experimentar aí. Ou então, depois você continua me chamando, que você como seu pai de doido. Mas, assim, experimenta, que você vai ver que é uma facilidade de suturar, facilidade de tirar, e é bem interessante. Isso que você está falando aí, essa sutura contínua, é uma sutura contínua profunda e depois uma superficial.
Eu aprendi com o nosso professor César Alencar, né, há alguns anos atrás, né, é como se fosse um donate contínuo, né? Não sei se é bem isso que você está querendo dizer. É mais ou menos isso, é um pouquinho diferente, porque você vai e volta, depois você joga lá na frente e faz a mesma coisa. É mais ou menos, é parecido com o donate, mas não é exatamente um donate, não. O César, eu aprendi com ele assim, ele não está aí, ele não frequenta mais redes, agora só quer saber de mergulhar, né? Está na felicidade danada. Faz um profundo, pegando todas as camadas, depois só a próxima vai ser mais superficial, pegando mais as camadas mais superficial, depois contínuo, depois superficial, depois profundo. Basicamente é isso mesmo. E aí isso é muito interessante, porque você consegue inverter todas as camadas uterinas, pegar profundamente e inverter a camada superficial para não ficar desbeiçada, né? Então, é muito interessante. A extração manual de placenta, eu dei a aula de cesariana, né, numa das minhas tentativas de entrar para professor, né? Então, e aí, nessa aula de cesariana, tinha essa questão, né? A gente tem mais a gente fazer extração manual de placenta aumenta o risco, né? Mas se você pegar a massagem uterina, você pode fazer essa massagem uterina massageando o útero dentro da cavidade, não por fora, né? Através do campo e da pele, né? Então, por útero, por dentro, isso facilita e torna-se ela mais efetiva, né? Você massageando o útero por dentro da cavidade uterina. E uma coisa que eu não sei se foi falado aí, se foi por lá, quer dizer, se existiu a necessidade de fazer uma exposição melhor, né, você pode fazer extração do útero para fora da cavidade uterina sem aumentar o risco de infecção. Foi falado, só que é mais incômodo para o paciente, não foi isso? Você falou, Aline, que foi, né? Vai dar mais gás, né? Foi isso que você falou. Então, essas minhas... Agora, me explica de novo esse negócio aí, porque, para mim, eu sempre abri o útero, né? Ali, nesse caso, depois que eu conversei, eu sempre abro mais alto, então, vamos dizer assim, uns 6, 7 centímetros da deflexão, e abro na vertical. Você está falando, na hora de forçar, eu forço nesse sentido? É isso? Você abre aquela pequena aberturazinha que a gente sempre dá, né? Para poder abrir na lateral. Mas só em vez de você puxar para a lateral, você puxa para cima e para baixo. E aí você tem, né? Assim, normalmente ele vai acabar abrindo normal. Ele vai lateral, mas menos. Vai menos, mas ele vai menos profundamente para as uterinas, entendeu? Entendi. E abre da mesma forma. Você vai notar que o corte, né? Assim, ele vai se abrir horizontalmente, mesmo você puxando ele, né, para cima e para baixo. Agora, mais um detalhe. Eu fiz uma revisão agora, inclusive acabei de publicar lá no grupo lá da maternidade, que o mais indicado para a ocitocina no pós-operatório seria 2 ampolas intramuscular. Né? Isso porque, inclusive, quando você faz venoso, né, nos trabalhos que eu tive acesso, você tem que obrigatoriamente continuar com venoso profilático durante algumas horas. Não foram só as 4 que foram ditas, não, porque 4 é relativamente tranquilo, porque você está no intraoperatório e no período de puerpério imediato ali dentro do bloco ainda. O problema é continuar externamente, né? As 2 ampolas intramuscular é o padrão dos trabalhos que a gente tem visto, tanto para a parte normal quanto para a cesariana. Não foi isso que foi dito aí, né? Você tem razão nesse aspecto. Essa recomendação da FIG, ela difere um pouco da OMS, né? A OMS fala para fazer 2 IM. Mas eu acho que... Fazer 10, né? 10 e... 2 ampolas IM. 2 ampolas de Mas uma vez a gente até discutiu aqui no Pinário que existem esses protocolos assim, ligeiramente diferentes, mas o importante é você fazer. Seja você fazer venoso, seja fazer intramuscular, é bom. Talvez em local em que a paciente vai ficar mais sozinha, que vai ter menos atenção da enfermagem, a intramuscular é melhor. Por isso a OMS recomenda. Porque ela vai ter uma ação prolongada, né? A venosa, acabou o soro, acabou a ação. Então, mas você não deixa no soro prescrito? Eu deixo. Eu deixo também. Pois mas aí você tem a gente além fazendo recomendação para lugar que às vezes a paciente não tem médico direito,
né, fica lá, não tem uma sala de recuperação, né, dependendo do país, então é melhor dar uma que vai ter uma ação prolongada. Mas eu acho que o importante aqui, a mensagem é faça, seja venoso ou seja intramuscular. A Patrícia quer falar também. Patrícia? Patrícia levantou a mão, foi de propósito ou foi sem querer? Oi, Mário, eu estou ouvindo aqui, excelente aula, excelente tema, e eu levantei a mão sem querer, eu acho que foi muito bom, tá? Mas eu estou aqui ouvindo e muito bom, parabéns pelo tema escolhido. Beleza. Mas é aquilo que eu falei no início da minha fala. Cada um tem suas pequenas manias na cesárea, né? Cada um faz um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, Cláudio, eu gosto de passar a sonda, eu passo em todo mundo, que eu acho que eu fico mais seguro da paciente ficar com a sonda. Mas eu entendo, sim, eu lembro da época da minha residente, tinha muito preceptor que mandava a paciente urinar logo antes de entrar para a cirurgia e a cirurgia toda sem a sonda. Mas eu acho também, assim, tem aquela questão de pós-operatório, que é mais incômodo para ela levantar logo depois, então se ela está com a sonda fica mais confortável, então tem todas essas variações, mas isso aí é uma questão que cada um de nós vai adaptando, e se você faz bem feito e seguindo a técnica principal da melhor maneira, funciona bem, né? Felizmente. Lógico que a gente tem que fazer esses pequenos ajustes sempre quando aparece uma coisa nova. Bom, gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Só um detalhe, então, Mário, só porque eu não passo sonda, mas eu faço uma compressão do útero para baixo da bexiga, como se fosse no final da cesariana, né? Essa compressão uterina, ela vai expulsar a urina de dentro da bexiga, né? Então, aí não vai dar a retenção que vai ser necessária passar a sonda por causa do GMOF, né, que a gente faz no perioperatório, que dá a bexiga fica paralisada ali durante umas 8 a 12 horas, né? Então, e deixa o soro não correr tão rápido, né? Então, coloca ali 40 ml por hora no máximo do soro de pós-operatório. 40 gotas no máximo, né, de soro pós-operatório. Já eu gosto muito de soro. Cada um tem suas manias. Beleza, gente. Vou agradecer a presença de todos. Então, semana que vem eu acho que vai ser a nossa última reunião do ano, né? Vai ser um caso clínico e a gente encerra esse ano. Então, espero todos vocês lá na semana que vem. Abraço a todos aí. Obrigada. Até mais.